Olá, a partir de agora você confere a semana, as principais notícias dos últimos dias em um único programa. O grupo dos idosos é o que mais sofre com a inflação que cresce desde o início do ano. As baixas temperaturas exigem muitos cuidados com os olhos. Cerca de 25% da população entre 55 e 65 anos tem perda auditiva considerável e fatores externos podem contribuir para que a perda seja acelerada. Desde a liberação do Supremo Tribunal Federal para a troca de nome e sexo nos documentos, em 2 meses, Passo Fundo já registrou 21 trocas de nome de transgêneros. E ainda, calouros da medicina da UPF visitaram a oncologia pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo e participaram de uma ação muito bacana com as crianças e adolescentes. Estamos na Semana do Município de Passo Fundo e uma série de atividades comemorativas devem acontecer nos próximos dias. Veja como foi a abertura das comemorações. Este é o local utilizado pelo município de Passo Fundo para celebrar datas e eventos importantes. Aqui é o espaço Roseli Dolesque Preto, uma área que foi renovada. E para celebrar os 161 anos de Passo Fundo, dança com ritmos que marcaram a formação do município. Teve música brasileira, bolero, samba, música pop. E para fechar a apresentação, a clássica Gaúcho de Passo Fundo. Passo Fundo tem qualidade de vida muito superior à maioria das cidades do Brasil. Melhor saúde, melhor educação, melhor infraestrutura, mais opções de lazer, alternativas de economia diversificadas. É claro que, como toda cidade média, ela tem as suas dificuldades, mas nós estamos muito melhor do que a maioria das cidades brasileiras. O município de Passo Fundo prestou homenagens a entidades importantes da cidade. A Academia Passo Fundense de Letras recebeu uma placa pelos 80 anos de fundação. O Hospital São Vicente de Paulo, que em 2018 comemora 100 anos de atividades. A Igreja Metodista pela presença centenária na cidade. E a UPF, que mudou de patamar o município nos últimos 50 anos. Ela trouxe a possibilidade da vinda de muitas pessoas para este lugar, para estudar, para fazer sua formação superior, para continuar os seus estudos e, com isso, as pessoas também foram ficando, foram desenvolvendo a cidade, se desenvolvendo. Então é uma alegria nós comemorarmos mais esse aniversário, juntamente com tantas outras instituições que fazem a grande dimensão da cidade, que é o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento desse lugar a partir das pessoas que nele se inserem. Participaram da festividade lideranças políticas, servidores municipais, alunos da rede de ensino e o público em geral. Você percebeu como o preço de algumas coisas está muito mais alto? É que desde o começo do ano a inflação vem aumentando e isso impacta diretamente no valor dos produtos do mercado. Mas tem um grupo de pessoas que está sentindo muito mais intensidade neste movimento: os idosos. A aposentadoria da dona Olga continua a mesma. O valor que a gente tem como referência é o salário mínimo, que está fixado em R$ 954. Mas se a aposentadoria não mudou, como lidar com um aumento no preço dos produtos? A inflação que nós tínhamos projetado no início do ano, ela está em torno de 2 pontos percentuais acima do projetado. Então, se antes nós tínhamos projetado em torno de 2,70%, 76% ao ano para 2018, a projeção agora ela já chega em 4,11% ao ano. Isso, então, esse aumento nos preços, acabam afetando diretamente as pessoas que mais utilizam disso. Ou seja, os idosos. Isso porque os medicamentos, a alimentação e até a energia elétrica tiveram impacto direto da inflação. E se a aposentadoria não aumentou, mas os preços sim, isso só pode significar uma coisa: diminui o poder aquisitivo da terceira idade.
É ruim porque eu gasto a minha aposentadoria quase a metade. Mas acontece que a gente tem que estar tomando. Depois de uma certa idade, tem a pressão, tem o negócio do colesterol, tem um monte de coisa que aparece, né? A partir do momento que nós temos esse aumento nesses preços especificamente e produtos que são utilizados pelos idosos, o poder aquisitivo dessas pessoas, dos idosos, diminui. Porque a aposentadoria deles ou o salário deles não aumenta ou não aumentou, mas os preços estão aumentando. Então, como esses produtos, remédio, energia elétrica, alimentos, eles precisam consumir, eles precisam comprar, sobra menos dinheiro para eles comprarem outros produtos ou outros serviços. Então, eles acabam sofrendo com esse aumento nos preços, exatamente porque eles são os principais demandantes dos produtos que tiveram os maiores aumentos nos últimos períodos. O valor dos medicamentos saiu de uma inflação de nem 0,10% para 3,17%. E a tarifa da energia elétrica subiu em quase 14%. Por isso, o jeito é tentar economizar dentro de casa. A gente pagava 80, 85, agora foi para 120. E eu gastei o mesmo, porque a gente até parece que procura economizar mais, né? No ano passado, o Brasil registrou mais de 30 milhões de idosos, um crescimento de 18% em 5 anos. E a perda de poder aquisitivo dessa população pode, sim, gerar consequências. A partir do momento que eles não têm dinheiro suficiente para comprar, eles vão comprar menos produtos, né? Então, acaba com isso, inclusive, ocorrendo uma oferta de produtos maior do que a demanda existente. Isso, pensando pelo lado do consumidor, forçaria uma redução dos preços. Mas pensando pelo lado do produtor, o produtor diminuiria, ele estaria sendo estimulado a produzir menos produtos. Né? Então, isso acaba afetando o setor, tanto o consumidor, como o setor de produção, o setor produtivo, que acaba produzindo menos. Desde o lançamento do diagnóstico feito com apoio da UPF, agricultores e entidades trabalham juntos para melhorar a qualidade de produção de quem vive no campo. Várias atividades vão ser realizadas até outubro, e entre elas estão as oficinas destinadas exclusivamente aos produtores rurais. Essa é a segunda oficina que o Gilmar participa. Ele sai do interior de Pontão e viaja até as comunidades de Passo Fundo, onde acontecem as atividades. Tudo para acompanhar o desenvolvimento. O que nós esperamos assim é que venha agregar para que isso vá trazer uma organização melhor na parte de finanças, né? Porque uma das questões aí hoje em dia é a organização financeira na propriedade, né? Tipo de custos de produção, saber como que vai ser o gerenciamento da agricultura, no caso hoje, né? Que nem no nosso caso com frango e lavoura, junto, né? Integrado, e saber o melhor momento de investir ou não, né? E o grande nosso entrave, que seria a questão hoje, é o desafio da nossa atividade perante as mudanças que tem a nível global, a nível nacional, econômica, né? Nós dependemos de muito fator, hoje não só a parte, né, de vendas, mas também internacional também, influi muito hoje, né? E a gente tem que estar um pouco mais preparado, não digo 100%, mas um pouco já fica melhor, né? As oficinas fazem parte do programa de planejamento estratégico que busca traçar um diagnóstico da produção rural de Passo Fundo. O programa tem apoio da UPF e outras 9 entidades. No ano 2005, nós tivemos uma dificuldade aqui no município de Passo Fundo, que foi o problema da estiagem. A partir daí, então, nós reunimos 9 entidades, que são as entidades que realizaram um diagnóstico para o município de Passo Fundo, em especial para o meio rural. E neste momento, então, surgiram aí algumas frentes de trabalho: infraestrutura, gestão da propriedade, gestão ambiental, enfim. Ou seja, um momento onde nós pudéssemos estar levando conhecimento para o nosso associado do agronegócio para que ele possa estar tomando a melhor decisão lá na sua propriedade. Deixou simplesmente de ser somente uma propriedade de produzir
e sim é uma indústria a céu aberto, ou seja, o produtor ele também tem que ter essa cultura de empreendedorismo, essa cultura de estar inovando, né? Seja nos seus processos, seja nos seus produtos, né? No dia a dia da propriedade. O produtor ele tem que estar inserido também nessa busca, né? Desses clientes por um produto de qualidade. A oficina conta com 9 módulos, que envolvem desde o controle das finanças até as possibilidades de empreendedorismo no campo. Depois do intervalo, tem os cuidados com os olhos durante as baixas temperaturas e ainda as alternativas que surgiram no mercado para não deixar os pets sozinhos em casa. A gente já volta. Os associados da CISA em Passo Fundo agora contam com um novo serviço: mediação, conciliação e arbitragem. A alternativa busca a solução de conflitos e visa desafogar o sistema judiciário. O convênio surgiu de uma parceria entre a CISA, a Tecló e o Centro Brasileiro de Resolução de Conflitos. A proposta é reduzir o passivo empresarial, seja promovendo acordos trabalhistas ou tudo que poderia se transformar em uma ação judicial. Uma alternativa para as empresas e as pessoas resolverem os conflitos de maneira mais ágil. Esse envolvimento com o Câmara Arbitral começou em Porto Alegre, que a gente percebeu que eles lá estavam fazendo. E o que nos mais chama a atenção é a agilidade que esse processo traz para as empresas. Ficamos com aquilo guardados na cabeça, ali no cantinho, e voltamos a Passo Fundo. Algumas semanas depois, por coincidência, a Tecló nos procurou para se tornar sócia da CISA. Nesse momento é feita uma apresentação de vários sócios e a gente tomou conhecimento do trabalho que eles desenvolviam. E entendemos que ali poderia nascer uma parceria da CISA, da entidade, com a empresa privada dele. Em que sentido? De tornar mais ágil esse processo. Aos sócios da CISA, primeiramente, ganham agilidade e também a outras empresas que possam vir buscar a CISA vendo que mais uma alternativa nós estamos fazendo, trazendo uma alternativa para os nossos sócios. Com esse serviço, além de diminuir custos para as partes envolvidas, haverá rapidez, o que normalmente levaria anos na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. Na Câmara, o prazo máximo para a resolução é de 6 meses. Nós entendemos que a CISA tem que desenvolver ações para trazer retorno efetivo aos nossos sócios, à sociedade em si. E vimos que o Judiciário precisa de um apoio em algumas questões. E, através da Tecló, esses processos se tornam mais rápidos. Então, com a CISA e eles, entendemos que vamos conseguir, com essa parceria, dar uma efetividade nessa resolução de problemas. Essa ferramenta veio justamente para auxiliar o advogado. É uma nova possibilidade de acesso à justiça que o advogado agora vai poder utilizar para trazer menos sofrimento para os usuários, que é a população em geral, fazendo o uso dos meios alternativos, que é a mediação, conciliação e arbitragem. A empresa Tecló dispõe de uma equipe composta por 15 profissionais, como advogados, mediadores, psicólogos e professores. Todos com formação avançada e certificada nos critérios sugeridos pelo Tribunal de Justiça. A empresa atua auxiliando a justiça. O que acontece? O tribunal ele exige alguns requisitos para que possa ser essa empresa auxiliar da justiça. Então, desde os móveis, o projeto, a distribuição, o formato das mesas. E a própria lei diz que dá para ser feita mediação online. Então, a gente montou uma estrutura segundo o projeto do tribunal. E agora nós vamos falar sobre cuidados durante as baixas temperaturas para evitar doenças que podem comprometer a visão. Veja por que a chegada do inverno exige atenção com os olhos. Os dias de inverno pedem diversos cuidados com a nossa saúde em geral. Nessa época, utilizamos hidratantes para cuidar da pele, preparamos sopas para nutrir e esquentar o corpo e procuramos nos agasalhar com roupas quentes. Mas o que fazemos para cuidar dos nossos olhos? Eu tenho coceira nos meus olhos diariamente e daí eu uso o colírio para acabar com a coceira. Não uso nada disso, só lavo bem o olho de manhã, de meio-dia, de noite, só isso. E eu tenho esse que tu falaste assim, de olho seco, eu uso colírio. Tenho que usar sempre o colírio, né, para ele poder... E a maquiagem prejudica também bastante de ficar aquilo ardendo. Vou ao oftalmologista, de 6 meses, fazendo revisão.
Pegando muito cisco, tá cuidando até com os cachecol, né? Tem que estar cuidando, cuidando até usando produtos, né? Tanto que nem eu uso muito maquiagem, né? Até isso tem que estar cuidando porque tem produtos específicos. Estou comentando com ela agora há pouco, eu tô com uma incomodação no olho, tá doendo em cima, assim, faz uns 3 dias já. As baixas temperaturas do inverno podem deixar os olhos mais vulneráveis a doenças como a conjuntivite alérgica, síndrome do olho seco e diversos tipos de crises relacionadas à alergia. Mas no inverno a gente tem bastante alergia também. Isso é um ponto que as pessoas têm que cuidar. É necessário, então, fazer o controle do ambiente, né? A pessoa entra em crise de rinite e aí as alergias nos olhos vêm junto, né? Uma segunda causa de alterações típicas dessa época do ano são as conjuntivites virais, as conjuntivites, essa que pega de uma pessoa para outra. Então, o ambiente de frio ele é propício porque as pessoas acabam ficando muito fechadas, né, em ambientes confinados, né? As pessoas também descuidam um pouco em beber água. Quando a pessoa faz uma hidratação deficiente, o olho sente. A produção de lágrima fica diminuída também. Além disso, vale lembrar que o clima seco do inverno, juntamente com vento e fumaça, podem causar coceira nos olhos, irritação e lacrimejamento. Para diminuir esses sintomas, procure um oftalmologista para uma avaliação. Uma boa higiene das mãos, ter o hábito de lavar bastante as mãos antes das refeições e usar o álcool gel, o álcool normal, que seja para fazer essa prevenção e coçar o mínimo possível os olhos, né? Evitar esse contato direto, que é uma forma de se contaminar. Para ter um bichinho é preciso ter cuidado e ser presente. Muitas vezes tem gente que não consegue dar toda a atenção que eles merecem, seja por viagem ou trabalho. Bom, para não deixar eles sozinhos, surgiram algumas alternativas no mercado. Olha só. Quem vê a Cristine assim até pode imaginar que ela é a dona da Kitty e da Nutella. Mas a realidade não é exatamente essa. Na verdade, ela é cuidadora das duas gatas. Sempre que vai viajar, a Bruna pede que ela visite a casa e cuide das meninas. Os gatos, eles se estressam muito se eles são retirados do ambiente deles, né? Se fosse ir para um hotel, por exemplo, ou na casa de outra pessoa. Então é muito melhor para eles ficar em casa. Porque ela vem e brinca com as gatas e dá comida e manda foto também pelo WhatsApp. Na hora que ela tá aqui, a gente sabe que ela tá cuidando delas, porque já manda vídeo delas brincando e tudo. Tudo começou porque a Cristine percebeu a dificuldade em encontrar pessoas que cuidassem dos bichanos durante suas viagens. Isso porque os felinos não precisam só de comida e água. Eles até podem ter esse ar indiferente, meio independente demais, mas na maioria das vezes são mal compreendidos. Precisam sim de muito carinho e atenção. Eu vejo que o processo é importante para os dois lados, não só para o bichinho como para mim, porque eu adoro, é super terapêutico. A minha profissão é tradutora intérprete, então é uma profissão bem estressante. Então eu saio desse trabalho e vou lá ver meus gatos. Aí quando eu chego lá, é uma terapia, eu vou ver o bichinho, eu sou gateira, eu vou no chão, dependendo do bichinho, ele sobe em cima de mim, mordisca, a gente brinca. Com o projeto andando, ela e a filha se dividem para cuidar dos gatos. Vão na casa dos clientes e ficam entre 40 minutos e 1 hora. Hoje, elas atendem uma média de 2 clientes por dia. Bastante procura. Começou com amigos, os amigos vão contando para os outros amigos, né, porque é um serviço que demanda assim, bastante confiança. Somos hoje eu e minha filha, e as pessoas nos entregam os seus amores, que são os seus bichinhos, né, e nos permitem entrar na sua casa. Então, tem que ser um trabalho sério e de extrema confiança. A gente faz um contrato, nos comunicamos por WhatsApp, então eu chego, dou atenção, brinco, já tiro uma foto do bichinho e mando, né? Às vezes a gente chama, as pessoas gostam de chamar de mamãe e papai. Olha aqui, mamãe, a Mima chegou, faço umas brincadeiras assim, né? Pode ficar tranquilo nas tuas férias, porque a Mima está aqui cuidando de mim e brincando. Então a gente vai fazendo isso e as pessoas aceitam bem essa comunicação. E o que dizer do Thales? Com ele, ninguém fica parado. Ele é um dog walker, também conhecido como um passeador de cães.
Geralmente eu busco levar os cães para passear, para eles desestressar e também gastar energia. Geralmente são cães idosos que trabalham de cerca de 8 a 10 horas por dia e que não têm tempo. E além de ser uma profissão nova no mercado, ajuda os cães a desestressar, a passear, a brincar, conhecer outros cães, socializar também, né? Hoje ele se dedica exclusivamente a esse trabalho, que basicamente gasta muita energia. Terapêutico para mim, me ensina a ser um ser humano melhor, né? Controlar minhas emoções, que as minhas emoções passam direto pro cão. Os cães, eles têm os sentidos deles mais aguçados, como audição, respiração, né? Durante o passeio eu procuro gastar a energia deles, correr um pouquinho, brincar com eles para eles gastar energia e para socializar depois, né? A tendência é que ele trabalhe com até 4 cachorros ao mesmo tempo. E o expediente é de segunda a sábado, com uma média de 25 cachorros por mês. Como eu tenho vários cachorros, né, e cada um tem um temperamento, um modo de conviver com o outro, é necessário, porque a gente não entende muito também desse tipo de comportamento, é necessário a gente ter sempre um acompanhamento, né? E perceber os comportamentos do animal é essencial. Isso porque é a partir desses sinais que o cuidador consegue desenvolver o seu trabalho. É reconhecendo sinais de angústia, de medo, né? Também a questão de sinais que possam demonstrar também que o animal não está confortável, né, em relação ao seu bem-estar, né, que está faltando alguma necessidade básica para ele. O cuidador também é indicado para suprir a saudade do animal, que geralmente tem uma ligação muito forte com o dono. Alguns animais eles têm uma necessidade maior de contato, né? Alguns eles sofrem mais em relação a essa falta de contato e o cuidador ele pode suprir, né, essa demanda. O cuidador ele precisa também ter essa noção básica de higiene, alimentação, necessidade da água, né, ter técnicas apropriadas para passeios, para prevenir, né, possíveis fugas. Então ele tem que ter equipamento também próprio, né, para coleiras específicas, seguras, para evitar acidentes em passeios, né? Já que o cuidador ele vai ter essa responsabilidade, que é bastante importante, né? E no meio urbano, o risco de acidentes automobilísticos é bastante significativo, né? O mercado é assim, vai se transformando conforme as demandas da sociedade. Mas vamos combinar, né? O bem-estar proporcionado por esse trabalho vai muito além dos fatores econômicos. Cerca de 25% da população entre 55 e 65 anos tem perda auditiva considerável e fatores externos podem contribuir para que a perda seja acelerada. A atenção da família faz toda a diferença para que o problema seja percebido logo no começo. Não é fácil da gente não escutar. Só quem tem o problema é que sabe como é que é. Daí eu comecei a me desesperar em casa. Aí que uma filha começou a procurar, entrou na internet, descobriu ela e me trouxe aqui. Dona Delícia tem 84 anos e não lembra bem ao certo quando a perda de audição começou, apenas das dificuldades que surgiram com isso. Apesar do número ser alto, 25% em pessoas dos 55 a 65 anos, chegando a 50% na população com mais de 70 anos, a perda é natural com o passar da idade. Assim como o nosso corpo todo envelhece, o nosso ouvido envelhece. Então, as células responsáveis pela nossa audição também vão se perdendo e vão morrendo com o passar do tempo. E aí acontece a chamada presbiacusia, que é a perda de audição no idoso em função do envelhecimento. Né? O som entra pelo nosso sistema auditivo e se comunica com o nosso cérebro. Existe uma conversa extremamente importante entre o ouvido e o cérebro. Se o som não chega no cérebro, não acontece a audição. Então, o idoso, tendo essa perda gradativa e silenciosa, porque isso é uma coisa gradativa, não é de uma hora para outra que acontece, ele passa, às vezes, muitos anos em privação auditiva. Ele consegue ouvir as coisas ao redor, escuta as conversas, mas não entende. Ele fala, eu escuto, mas eu não entendo. Por quê? O som que está chegando no ouvido dele perde informação, porque as células ciliadas não estão 100%, e essa informação chega de maneira inadequada no cérebro. Então, o processamento auditivo central dele não é o mesmo, não acontece como acontecia antes, quando ele tinha audição normal. Mas o papel da família é muito importante. Ficar atento aos sinais de mudanças pode fazer
toda a diferença para buscar uma solução logo no início. Às vezes a pessoa está distante ou porque tem ruídos ao redor. Ele começa, né, o quê? Eu não entendi, pode repetir. E também uma característica bem importante e bem presente que a gente observa é a televisão, com um volume muito alto, né? A família começa a reclamar. Então, essa dificuldade, quando ele começa a perceber, é importante procurar ou um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação. E também dos sintomas é o zumbido. É um som que aparece no ouvido, desconfortável. Como está a sua audição? Tá bom? Tá boa, ótima. A minha audição tá ruim. É que tem que falar 2, 3 vezes comigo para mim poder escutar. A minha tá boa. Tá mais ou menos. O que a senhora notou de diferente nos últimos tempos? Quando é muito longe, assim, uma pessoa vem falar comigo, daí eu não escuto direito. Bom, já deu para perceber que varia bastante. E para que a perda não seja tão agressiva depois dos 55, 65 anos, é importante, ao longo da vida, ficar atento aos fatores externos que podem acelerar o processo. Quem trabalha com muito ruído, né, na agricultura, por exemplo, com máquinas agrícolas com um som muito forte, sem usar protetor, ou na própria indústria, num local com muito ruído, sem proteção, acaba lesando as células ciliadas da nossa audição antes. Então, quando ele chegar lá nos 40 anos, 50, talvez ele já comece a apresentar essa queixa que um idoso que trabalhou num local silencioso a vida toda, começou a apresentar lá com 60, 65 anos. Então, pode acontecer sim de vários fatores externos estarem relacionados com o grau dessa perda e com o momento em que vai começar a perceber essa dificuldade auditiva. Como o caso da dona Delícia foi uma perda de audição natural, ao consultar os médicos, ela descobriu uma solução que ajudou a reverter o problema em praticamente 100%. Aparelhos nos 2 ouvidos. Uma das opções que existe hoje em dia é a questão do aparelho auditivo, que vai ajudar o idoso a ouvir melhor, retomar a audição, né, e conseguir se comunicar melhor como se comunicava antes. Dali para cá só melhorou a minha vida. Mas disse, de manhã, se eu não coloco, eu não posso conversar. Em casa e com os outros, então, eu não escuto mesmo. Eu até acho assim uma coisa fora de série esse negócio que inventaram para a gente ouvir. E agora é hora da gente ficar por dentro das novidades do mundo da música. Quem conta pra gente é o comunicador da Rádio PF, Gerson Ponte. Opa, tudo bem? E quem acaba de lançar um novo disco é o Mosca, o 11º da carreira, chamado Beleza e Medo, hoje liberado nos ambientes digitais. São 10 músicas inéditas via DEC Gravadora e a curiosidade é que é a primeira parceria dele com o Zé Cabaleiro. São caras contemporâneos, com músicas parecidas, semelhantes de obra, né? Somente agora então a primeira obra em conjunto. Tá aí a capa do disco. A outra novidade da semana é que o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, acabam de anunciar nova turnê do grupo, de setembro em diante. Vão ser 8 shows, inclusive nos Estados Unidos, para tocar na íntegra 2 álbuns fundamentais da história da Legião. O de 86, que é o 2, e o Que País é Esse, de 87. Esse Que País é Esse busca repertório do Aborto Elétrico, que foi a banda anterior do Renato Russo, antes da Legião Urbana. Aliás, essa música, O Que País é Esse?, que é atualíssima até hoje, foi composta há 40 anos, lá em 78. Vamos ver um trechinho do clipe lançado na época, tá bom? Até mais! Nas favelas, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. No próximo bloco, Passo Fundo registrou, em 2 meses, 21 trocas de nome e sexo nos documentos. E ainda, calouros da medicina da UPF visitaram a oncologia pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo. Nós já voltamos. Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal autorizou a troca de nome e sexo nos documentos de transgêneros. A partir de então, não é mais necessário entrar com uma ação judicial para conseguir a troca. Aqui em Passo Fundo, em 2 meses, 21 pessoas
trocaram de nome. Sou mulher branca, descendente de negros africanos. Eu respeito a tua opção sexual, eu respeito tua crença, tua religião, e eu quero que você também me respeite. É assim, entre as pessoas que gosta, que a Jade celebra a mais recente conquista: ser reconhecida oficialmente como Jade. Oficialmente porque há mais de 20 anos ela já é chamada assim. Agora, com a nova documentação, ela relembra uma caminhada que não foi fácil. Eles que me deram a força para mim continuar fazendo isso, porque até então eu não me importava com o nome masculino, né? Eu só comecei mesmo a me importar com que eu teria que fazer a troca de documentação porque eu caí numa blitz de trânsito e o brigadiano chegou e me entregou, né, o documento e disse assim que era para mim providenciar uma documentação nova porque eu poderia responder um processo por falsidade ideológica porque o nome já não condizia com a pessoa, né. Então foi aí que eu comecei a correr, tive sim incentivo do meu marido, me ajudou, foi atrás de mim, né. E assim eu não comentei com ninguém, né, que eu ia fazer a troca, né. E depois assim eu só divulguei quando eu consegui, né. Então para mim foi uma alegria muito grande. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal em maio deste ano, passou a valer o direito de substituição do nome e sexo nos documentos, mesmo sem tratamento hormonal ou sem cirurgia para a troca de sexo, a denominada transgenitalização. Vem até o cartório, se informa da documentação necessária, preenche um formulário, né, informa o nome que quer alterar e a gente faz a retificação direto aqui. Basta uma declaração da pessoa maior de idade. Depois de recolhida toda a documentação, lavrado esse requerimento, no dia seguinte, no máximo, a pessoa já está com o documento retificado. Passo Fundo é a segunda cidade do Rio Grande do Sul que mais alterou nomes. E a Jade está dentro desse dado. Com ela, 21 pessoas passaram a ser reconhecidas oficialmente com o nome que desejavam. Depende somente da vontade, mais nada. Não tem nenhum outro requisito, além da documentação básica de identificação que tem que apresentar e algumas certidões do cartório eleitoral, da Justiça Federal e Estadual. Uma conquista que não foi só da Jade. A gente correu um montão, a gente lutou um montão e claro que eu apoiei. Eu sempre dei o maior apoio em todas as transformações no decorrer desses anos, né? Tanto a transformação física, psicológica, espiritual dela, eu sempre acompanhei e sempre eu apoiei isso. A gente já sabia que as trans e mulheres transgêneras já poderiam fazer a troca de documentação sem fazer resignação de sexo, né? Quando tudo se ajeitou, foi 8 dias. A minha certidão de nascimento nova saiu de um dia para o outro. Ela gosta de compartilhar esta história justamente para inspirar as pessoas que passam pela mesma situação. Hoje, Jade da Silva Pauleto traz nos documentos não só o nome que desejava, traz também a marca de uma vitória. Não desisti em nenhum minuto, foi muito difícil conseguir, né? Porque eu acho que ela precisava ter tudo isso na vida dela. Já não tem mais como tu estar sentado lá no meio esperando para ser chamado por uma consulta e chamar o nome de um homem e levantar uma linda mulher. Em 2060, 1/4 da população deverá ter mais de 65 anos no Brasil. Vamos ter mais idosos do que crianças. Essa realidade até parece distante, mas muitas famílias já passam por essa situação. E qual a alternativa para quem não pode ou não quer deixar um familiar idoso sozinho em casa? A gente mostra uma opção. O Rui começou a trabalhar com 16 anos. Hoje, o objetivo é ter qualidade de vida. E aqui no lar ele encontrou. Durante o dia, faz atividades recreativas e à noite volta para casa fazer o que mais gosta, cuidar dos netos. Eu gosto porque todas as pessoas aqui são muito legais, né? Tem atividades físicas, até mental.
Até os dentes da gente elas escovam. Já a Indiara tem mal de Parkinson. Faz tratamento e precisa ficar atenta aos cuidados necessários. Por isso, optou por morar no lar. A música, psicologia, tem a geriatra, todos eles atendem a gente. E é 24 horas por dia, toda noite, né, às vezes. E daí eu estou morando aqui. E eu gosto muito porque eu melhorei 100%. Antes eu tomava uma carrada de 300 Prolopa por mês. E agora eu estou tomando meio cada dia. O ideal é que os lares tenham atendimento médico especializado para cada situação, em instalações que atendam às necessidades dos usuários. Esse lar trabalha com a opção de creche, possibilitando a permanência dos idosos apenas durante o dia. A gente desenvolve para creche, né, e também para os que moram aqui conosco, a fisioterapia, 3 vezes por semana, aula de yoga, a Supera, que é uma escolinha que é para memória, para Alzheimer, ativa a parte cerebral deles, né? A aula de artesanato e também a aula de música. De acordo com essa especialista em envelhecimento humano, nem todas as pessoas têm condições financeiras para manter os familiares numa casa de acolhimento. E aquele que é independente, e aquele que necessita de cuidado, e aquele que não pode ficar em casa sozinho o dia todo, porque às vezes o próprio ambiente da casa é um risco, porque muitas famílias, às vezes, todos têm que trabalhar para ter o sustento, para conseguir dar andamento na sua situação do dia a dia. E daí, quando eu preciso encaminhar meu pai ou a minha mãe para um espaço desse, se for na iniciativa privada, ele é de alto custo. A informação da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo é que o município tem convênio com 4 lares de acolhimento de idosos, totalizando 130 institucionalizados. Idade avançada, às vezes com problemas de saúde, um uso de várias medicações. Então, a pessoa que vai assumir, vai coordenar, é uma pessoa que tem que estar capacitada para isso, é uma pessoa que tem que ter esse conhecimento mais específico. Eu meto o peito em qualquer fandango, passando eu pisango até derrubo o prédio. Eu sou gaúcho e siga grita ao fundo, sou de Passo Fundo, do Planalto Médio. Os suplementos alimentares estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Virou moda e muita gente vem usando sem orientação necessária. A principal finalidade é a saúde, ou pelo menos deveria ser. Veja então as orientações de como usar esses produtos em sua dieta. A Marcela começou a incluir o whey protein na rotina há 4 anos. Desde lá, usa a proteína como complemento para ajudar no resultado dos seus exercícios físicos. Até hoje, é a praticidade que faz com que continue usando o suplemento. Ficou mais prático, mais fácil e eu parei de deixar de comer a proteína, porque também não adiantava eu ir na academia e depois não conseguir ingerir nada por até 4 horas. Então eu acabava ficando com fome, eu comendo besteira, coisas de pacotinho assim. Então quando eu consegui colocar a suplementação do whey protein, eu acredito sim que a minha vida melhorou e que eu consegui manter mais a minha fibra muscular que eu produzia tão suado lá na academia. E isso não é só a experiência dela. A praticidade é fator recorrente para quem busca pelo complemento alimentar. Ela é uma proteína isolada, então, do soro do leite, né? Eu sempre falo dessa questão, quando a gente pega um iogurte, abre o iogurte e vê aquele líquidozinho, né? Essa é uma whey, tá? Só que daí a gente acaba suplementando, complementando a alimentação com essa whey que é industrializada na forma de pó. Todo mundo pode tomar. A contraindicação é para pessoas com problemas nos rins e para quem tem dieta com restrição de proteínas. Mesmo assim, cada caso é um caso. O suplemento alimentar não é enquadrado como alimento, por isso não está disponível nas prateleiras do supermercado. É que esse tipo de produto tem um número muito maior de nutrientes, proteínas e aminoácidos, por exemplo, do que qualquer outro alimento. Para comprar, não precisa ter receita médica, mas é essencial ter a orientação de um nutricionista para não exagerar na dose. A dose depende muito do quê? Da atividade física, por exemplo, tá? Se eu faço 1 hora de musculação 5 vezes por semana e você faz 1 hora de corrida 3 vezes por semana,
né? É diferente. A demanda que o teu corpo vai precisar de proteína é totalmente diferente. Que as pessoas acabam tendo, achando que quanto mais whey, enfim, quanto mais quantidade, mais rápido vai ser o resultado. Ou mais emagrecimento, ou mais ganho de massa muscular. E, na verdade, não, né? Tudo tem essa dose. E o suplemento, ele tá ali para ajudar. Mas o básico, o contexto, é o que vai te dar? É o alimento, é a comida de verdade, tá? Que nunca vai substituir totalmente, tá? Nas lojas especializadas é comum encontrar muitas variedades desse produto. E se antes o suplemento era consumido majoritariamente pelos usuários de academias, agora isso mudou. Antigamente a gente tinha uma procura muito grande do pessoal que malhava, o pessoal da academia, as pessoas que queriam ganhar massa muscular. Hoje em dia a gente observa uma procura não, assim, até maior, né? De pessoas que vêm atrás do suplemento pela questão de melhorar a qualidade da sua alimentação. Hoje a gente vê um público de mais idade vindo atrás de ômega 3, atrás de módulos proteicos para encaixar nos lanches, né? Hoje as nutricionistas funcionais, os pediatras estão atentos a esse mercado também. Uma alternativa para quem busca mais resultados e praticidade. Ele acabou deixando minha vida mais prática, nesse sentido, utilizar o suplemento quando eu não consigo fazer alguma coisa com proteína em comida mesmo. Que é um pouco de cabelo perto de uma vida. A gente encerra o programa de hoje mostrando uma iniciativa muito bacana. Os calouros da medicina da UPF visitaram a oncologia pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo nesta semana e lá eles doaram um pouco de cabelo para as crianças, mas também algo muito maior que isso: tempo e carinho. Enquanto caía o cabelo, também se ia a barreira que separava os estudantes de medicina dos pacientes da oncologia pediátrica. A primeira lição da faculdade foi ver de perto como é se colocar no lugar do outro. Hoje ele não é paciente, ele é assistente, é ele que está fazendo, né? Esse ato incrível que a gente se emociona, todo mundo que está aqui, a gente olha para os colegas, enfim, algumas lágrimas, uns sorrisos, muitos sorrisos, né? Experiência emocionante que só quem já sentiu entende. Eu passei por processo de quimioterapia também aos 13 anos, mais ou menos a mesma idade deles. E aí pra mim é um pouco mais complicado ver toda a situação, porque eu passei por isso também, eu cortei todo o cabelo e como menina é bem mais complicado. Mas assim, pelo menos eu me sinto muito bem de estar aqui com eles também para poder ajudar e quem sabe até falar que eu passei por tudo isso e consegui superar a fase ruim. Eu vim aqui não era com a intenção de cortar, mas a gente acaba se envolvendo com o momento e vai, né? Cabelo, o que é cabelo? Depois cresce, né? Para eles é muito importante, muito mais do que para mim. O que eu digo para eles é o seguinte, vocês vão raspar a cabeça dos futuros médicos, né? Então os pacientes que estão no hospital, né, numa situação muito passiva, né, de aguardar um tratamento, uma necessidade de muitos procedimentos, às vezes até dolorosos, né, ser uma figura ativa, né, nesse ritual de passagem, né, é uma coisa muito positiva para os pacientes. O trote solidário ensinou a primeira lição, porque afinal, o que é um pouco de cabelo perto de uma vida inteira? Eu mesma já perdi meus cabelos e eu sei que é uma coisa que a gente passa diante do tratamento, assim, a gente tem várias dores também, a gente perde uma parte do nosso corpo, né? Então a gente sente muito, mas o que eles estão fazendo é muito bonito, assim, para nós ver, assim, dá um incentivo muito grande, assim. Porque cabelo a gente perde, mas a nossa vida, né, continua, né? O programa de hoje fica por aqui. Na próxima sexta, A Semana está de volta. Obrigada pela sua companhia e até mais.